Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos na área de desenho técnico. No caso hoje, finalizando essa parte de questão de corte e secções, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma representação de um elemento mecânico, né, que dá para observar. Peça aqui do número 15, né, de um conjunto mecânico. Essa peça está representada aqui com duas vistas. E justamente a gente tem uma vista que representa o corte total da peça. E tem outra que representa o elemento, os elementos externos da mesma, né? Então, pode ser feito dessa forma também, né, onde você tem a representação em paralelo do externo e do interno, né? Então, aqui ele tem um corte total, onde vai ter a representatividade dos elementos internos, né? Existe também uma possibilidade de usar um recurso chamado meio corte. Como é que funciona o meio corte? O meio corte você vai ter uma representação mostrando o externo e uma representação mostrando o interno da peça. Que não é o caso aqui. Aqui realmente está como corte total, mas é uma possibilidade. Então, desenhos que apresentam meio corte, você tem que ficar atento para não confundir o que é elemento interno e externo, né? Mas é só ficar atento, né? Não é algo complexo não. E aqui a gente tem a representatividade dessa forma, justamente porque é um elemento cilíndrico. Observa que aqui tem a simbologia, né, indicando que é um elemento cilíndrico e ele é cilíndrico como um todo. Tá bom? Então aí a gente tem justamente o recurso de um corte total. Tá bom? Bom, aqui nesse outro desenho, a gente tem um recurso que não é exatamente um corte, né? É o que a gente chama de ruptura, mas normalmente quando a gente trata de corte, a gente já dá continuidade com esse elemento, né? Esse recurso, né? E o que acontece? Se você observar aqui, deixa eu diminuir aqui o tamanho, se você observar esse elemento, o que acontece? Ele tem um comprimento qualquer, tem lá seu comprimento qualquer, ok. Só que imagina você representar uma peça que tenha, exemplo, 1000 milímetros de comprimento. Você diz, ok, eu posso utilizar um recurso de escala. Inclusive é o tema da nossa próxima aula. Eu posso utilizar um recurso de escala e fazer esse desenho menor. Ok, pode ser feito. Mas imagina se esse elemento ele for muito comprido e o diâmetro dele pequeno, né? Então, quando você usar a escala, você vai diminuir o comprimento. Ele pode ficar tolerável à folha que você está representando, mas o diâmetro ele pode ficar tão pequeno que não vai ter como você diagramar o mesmo. Então, o que acontece? Quando você tem casos como esse, que o elemento ele não possui muitas variações geométricas, você pode utilizar o recurso justamente do encurtamento, né? Como é que funciona esse encurtamento? Você elimina uma parte do desenho, né? Justamente essa parte que você vai eliminar é aquela que possui menos detalhes geométricos, né? Por exemplo, como esse caso que eu representei agora, um cilindro, ele não vai ter nada de diferente, vai ser o diâmetro e o comprimento. Então, eu posso utilizar esse recurso lá do encurtamento. Nesse caso aqui, o que acontece? A peça ela tem 115 milímetros de comprimento, não é tão grande, mas como você tem vários desenhos representados aqui, 115 milímetros não ia ficar, não fica pequeno, né? Então ocuparia um determinado espaço. Então eu posso utilizar esse recurso aqui, ó, que é o encurtamento, né? Ou seja, eu retiro a parte geométrica aqui, que não tem tanta representatividade, né? Diminuo o tamanho do desenho com esse encurtamento, né? Ou seja, esse cilindro vai ter uma área que vai deixar de existir, né? E eu vou representar só a parte principal dele. Agora, essa parte que vai deixar de existir, o que é que eu vou fazer? Esse elemento, eu vou justamente aproximar um do outro, né? Aí, quando eu aproximar um do outro, o comprimento que eu vou descrever não é o comprimento do encurtamento, é o comprimento real. Então, se é 115,
e, exemplo, no encurtamento do desenho ficar lá com 50, 60 milímetros, eu não vou colocar esse valor, eu vou colocar o valor real. Se é 115, como é o caso aqui, vai aparecer lá com 115. Tá bom? Então, é um recurso também muito comum. Vocês podem observar aqui o cilindro, né? Ele aqui no centro, ele não tem tanta variação geométrica, então dá para utilizar esse recurso. Tá bom? Então, é uma outra possibilidade também. Como eu disse, não é um corte, secção, é um outro recurso, mas normalmente se trata do encurtamento nesse mesmo segmento de aula. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.